Olá, galera do 7º ano da Escola Cecília Meireles de Santa Helena de Goiás. Estou aqui para dar aula para vocês hoje de ciências e dar continuidade na nossa apostila do positivo, tá? Então, peguem a apostila de vocês na página 37, que a gente vai começar a falar de poluição. Então, poluição do ar, né? Nós temos diversos tipos de poluição. A gente tem poluição do ar, a gente tem poluição da água, né? A gente tem poluição sonora, a gente tem diversos tipos de poluição. Mas hoje a gente vai estar falando de poluição do ar. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, inclusive vocês fizeram em sala de aula, né? Um trabalhinho lá, onde vocês fizeram os ciclos, né? Ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Vocês viram que o nosso ar atmosférico ele é composto por diversas substâncias, diversas moléculas diferentes, não é isso? Tá, então vamos começar a falar aí de ar atmosférico, certo? Tá, então ar atmosférico, acompanha aqui. Ar atmosférico, né? Ele é o quê? Ele é formado pelo quê? Ele é formado por uma composição, né? Ele é formado por uma composição. Ele é formado também pelo quê? Por uma temperatura, né? Então existe a composição, temperatura e também por umidade, ou seja, moléculas de água nesse ar atmosférico, né? E o que isso vai ter a ver com poluição do ar? Quando eu tenho uma mudança na minha composição desse ar atmosférico, então eu tenho uma poluição, tá? Então, existe uma composição ideal para esse ar atmosférico. Nós temos que ter nitrogênio no ar atmosférico, nós temos que ter carbono no ar atmosférico, a gente tem que ter oxigênio no ar atmosférico, a gente tem que ter outros gases também no ar atmosférico. Mas quando isso começa a aumentar muito, a gente tem o quê? Uma poluição desse ar, isso mesmo, né? Então, aqui é o quê? A poluição eu tenho, então, né? Um problema nessa composição do meu ar atmosférico. E essa composição, ela pode ser modificada pelo quê? Por uma ação antrópica. O que é uma ação antrópica? Ação do homem, isso mesmo, né? Então, a gente tem a ação antrópica, que é a ação do homem, que vai interferir diretamente nessa composição do ar. Automaticamente interfere na composição do ar, a gente também tem uma interferência na temperatura desse ar atmosférico e também na umidade, porque se eu tenho uma grande quantidade de determinado composto químico, ele pode fazer ligação com essa molécula de água, que é a umidade, e pode modificar essa composição e essa forma onde esse ar atmosférico se encontra, ok? Ok. Existe só a ação antrópica que muda essa composição do ar? Não. Existe também, por exemplo, queimadas naturais. Então, a gente não tem só ação antrópica, a gente tem também a ação de queimadas naturais, que pode acontecer, né? Principalmente na nossa região. Por quê? Porque existe muitas queimadas naturais no cerrado, não aquelas ocasionadas pela ação do homem, mas essas queimadas naturais numa determinada época, muito seca, né? Onde a gente tem baixo índice de umidade aqui no nosso ar, né? E tem essa incidência de queimadas naturais. Essas queimadas vai resultar no quê? Também na mudança da composição do nosso ar. A gente pode ter também erupções vulcânicas, que é uma outra ação natural, né? Que vai interferir nessa questão da composição também. Então, aqui eu tenho alguns mecanismos que faz com que esse ar atmosférico modifique e que eu tenha uma poluição desse ar, tá? Outra coisa, pessoal, que atinge a poluição do ar também, os próprios micro-organismos, né? Então, isso aí é o que a gente está vivendo hoje, né? Por exemplo, a gente está com o problema de um vírus, né? Esse vírus é o quê? Ele está no ar. Está no ar como? Através de gotículas de água expelidas por alguém que esteja com esse vírus, né? Uma tosse, um espirro, né? E isso vai fazer com que esse vírus se propague também na atmosfera, no ar atmosférico. É uma forma de poluição? Sim, é uma forma de poluição. Eu tenho micro-organismos que vão afetar as pessoas, não só as pessoas, mas também existe vírus que afeta animais e outros seres vivos. Existe vírus que afeta plantas,
plantas, né? E isso tudo é uma poluição, é uma forma de poluição, certo? Tá, então a ação antrópica, que é essa ação do homem, ela é baseada no quê? Na ação de, por exemplo, indústrias que causa essa poluição, não é mesmo? Então a gente tem essa ação das indústrias, a gente tem também combustíveis fósseis, né? Que é o quê? Combustíveis fósseis, que é a nossa gasolina, né? Lá que libera monóxido de carbono no meio e isso faz com que tenha essa poluição do ar também. Outro fator que a gente pode ter de poluição é a própria pecuária também faz com que aumenta os gases na atmosfera e isso se torna uma poluição. Então, a poluição do ar nada mais é que uma mudança na composição, na temperatura e, consequentemente, na umidade desse ar atmosférico, que seria o nosso ideal. Então, o ar atmosférico ele tem uma composição ideal. Quando eu tenho mudança nessa composição, a gente tem esse problema de poluição do ar, ok, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Na página 38 tem um textinho aí sobre conexões, muito legal para vocês lerem, tá? Então leiam aí o textinho sobre as abelhas na página 38, muito interessante, tá? E agora a gente vai falar de doenças relacionadas ao ar. Eu acabei de falar para vocês do vírus, né, que a gente tá passando a epidemia aí. Mas existe só o corona que passa pelo ar, através de tosse ou através de espirros? Não. Passa o vírus da gripe, o tuberculose, um monte de outros vírus que pode passar também pra gente, que causa doenças através desse ar atmosférico, né? Então, o que a gente faz para evitar, gente? Na apostila de vocês está aí falando e a gente está escutando muito isso hoje em dia. Então, primeira coisa, gente, não permanecer em ambientes fechados e sem ventilação. Por quê? Porque a gente está no ambiente fechado aqui. A pessoa tossiu, a gente tem gotículas com vírus espalhados nesse ambiente fechado, certo? Então, consequentemente, o que vai acontecer? Se eu estou aqui e respiro esse mesmo ar, eu vou pegar também. Outra coisa, evitar aglomeração, porque tem grande probabilidade de ter alguma pessoa que tenha um vírus. Estou falando de vírus porque é o nosso caso hoje, mas tem outras coisas também que podem interferir, né? Lavar as mãos frequentemente, por quê? Porque às vezes a gente toca no objeto contaminado. Então, lavar as mãos frequentemente seria também evitar pegar essas doenças. Não compartilhar copos e toalhas com outras pessoas. Gente, então pela questão ambiental, o que eu falo muito? Anda com a sua garrafinha e não empresta para ninguém, certo? Andou com a sua garrafinha, cuida dela, lava, mantém ela sempre limpa e você usa a sua garrafinha sem emprestar para ninguém. Então, no caso, não tem compartilhamento de copos, certo? Ao tossir e espirrar, proteger a boca e o nariz e manter suas vacinas em dias. Por quê? Porque existe doença, por exemplo, o sarampo, que é uma doença também que passa pelo ar, que ela já existe vacina, então você toma a vacina, você está imune a essa doença. A cachumba é outro exemplo, a gripe é outro exemplo, diversas outras vacinas que você pode se proteger, certo? Então o ar atmosférico ele é muito importante, por quê? Primeiro, pela questão da nossa respiração, a gente precisa desse ar puro para nossa respiração. Segundo, pela questão de evitar doenças, tá? E não tem só doenças relacionadas a vírus, a gente tem também doenças que é causadas pela poluição de excesso de gases, de indústrias, combustíveis fósseis, da pecuária, enfim. Então, por exemplo, quem tem rinite, quem tem, às vezes, sinusite ou outros desses problemas respiratórios tem muitas vezes em função dessa poluição do ar, tá bom, pessoal? Principalmente em cidades grandes, enfim. Então essa poluição do ar faz muito mal para nós. Então vamos nos cuidar e tentar ser o mais sustentável possível para melhorar nessa questão do nosso ar atmosférico, tá bom? Então a aula de hoje era isso que eu queria deixar para vocês. E atividades, tá, galera? Página 40 e 41 da apostila positivo, tá bom? Então eu gostaria muito que vocês fizessem, né? Páginas 40 e 41 da apostila, tá bom? Um abraço a todos e é isso aí.
2, 1. Pois é, não, mas antes de começar essas aulas aí, calma aí, deixa eu passar o álcool gel, né, Roberto? Vai. Praticamente tomar banho desse álcool gel. Nossa senhora, meu Deus. Já avisa aí pro povo Meu passar Deus esse do negócio. céu. Vamos liberar esses coronavírus. Liberar não, matar. Né? Pronto, agora eu já tô pronta. Vamos lá, tá pronto? Tô. Vai lá. Vamos lá. Arruma o cabelo. Muito bonita. Ah, meio difícil. Vamos lá, pronto, ajeitou. Ok.